A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o grande amor de Deus e a doce comunhão com o Espírito Santo seja com você, com a sua casa, com a sua família. Que o grande amor de Deus, a graça e a misericórdia do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo conecta você com Cristo Jesus, o nosso Senhor, que é a sua palavra. João escreve no seu livro, no primeiro capítulo, a partir do versículo 1, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e tudo que foi feito por ele se fez, e nada do que foi feito sem ele se fez. Por isso, meu amigo, minha amiga, o Verbo se fez carne. Sim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós com a glória do unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor Jesus abençoe você nesse dia e te conceda as mais ricas e copiosas bênçãos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar com a palavra, meu irmão. Meu Senhor, já vai fazer 2 semanas fechada falando sobre este assunto. Vamos em frente. O rei Davi, mais uma vez, você vai ouvir, acho que já até memorizou, na grande maioria, acho que já memorizaram o capítulo 35 e verso 27 dos Salmos, que disse o rei Davi: cantem, alegrem-se os que amam a minha justiça, e diga continuamente o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, da sua serva, seja engrandecido, louvado, bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, amados, retrocedendo um pouco da mensagem de ontem, nós aprendemos com o apóstolo Paulo quando escreve aos irmãos, à igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios, quando ele diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e a habitação do Espírito Santo? Ou não sabeis vós que sois o templo de Deus, a habitação do Espírito Santo? Não importa a tradução, o importante é que nós devemos entender e compreendermos que somos templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. E a palavra diz claramente: vós não sois de vós mesmos, mas sois de Deus, porque foste comprado, não pelo preço de coisas corruptíveis, disse o apóstolo Pedro, mas pelo precioso sangue do Senhor Jesus. O escritor aos Hebreus disse: os nossos pais nos disciplinaram por um pouco de tempo, assim como lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, para que nós possamos fazer parte do seu povo, adorá-lo, servi-lo, bendizê-lo e exaltá-lo. A disciplina, no momento em que ela é aplicada, ela não surte alegria, mas tristeza. Mas depois, aqueles que foram disciplinados por ela alcançarão grandes maravilhas. É isto, meu amigo. Nós não somos nosso. Nós não nos mandamos. Nós não escolhemos definitivamente o que nós queremos. Nós temos a escolha.
A quem vamos servir? Quem será o nosso Senhor? Quem vai dirigir os nossos passos e nos guiar pelo caminho que quer? Ou nós vamos servir a Deus, como diz a palavra, vós não sois de vós mesmos, mas sois de Deus, que vos resgatou em Cristo Jesus. Então nós temos que obedecer a Deus, somos servos de Deus. E aqueles que não quiser servir a Deus e obedecer a sua lei e os seus mandamentos, e andar na disciplina que Ele nos dá, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Cada um de nós temos livre-arbítrio. Mais uma vez eu quero dizer, porque alguns ainda não sabem o que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa livre escolha. Lembra que Jesus disse: eis que eu coloco diante de vós 2 caminhos. O caminho largo que conduz à perdição e o caminho estreito que conduz à salvação. E diz a palavra, você escolhe qual caminho você quer andar. Deus diz o que vai acontecer com quem caminha pelo caminho largo. Perdição. Vai ser lançado no inferno. E depois, junto com o inferno, com Satanás, os seus demônios, seus principados e potestades, o falso profeta, a besta e todos aqueles que desobedecem à palavra de Deus, no lago de fogo e de enxofre, aonde o fogo não apaga, o bicho não morre, há prantos e rangeres de dentes, de eternidade a eternidade, amados. Essa é a sentença que já está prevista, já está aprovado por Deus. É lá que essas pessoas vão viver. Tudo bem. Se você não obedece a Deus e não obedece à palavra de Deus, você vai obedecer o diabo. Por quê? Porque ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. É você que escolhe, a escolha é sua. Jesus deu a opção para mim e para você, escolher o que nós quisermos. É livre-arbítrio. Então fica bem claro a palavra. A palavra não tem sombras de dúvidas. Por isso, escreveu o apóstolo. Quem anda pelo caminho estreito, apertado, porque isso é da natureza humana. Nós que achamos que o caminho é estreito e apertado, e o diabo faz tudo aquilo que ele puder para nós não caminharmos pelo caminho estreito. Porque depois que você entrar no caminho estreito e ter a comunhão com o Espírito Santo, você vai ver que é a coisa mais linda, mais bela, mais gostosa da história da sua vida, é caminhar com Cristo. Mas o diabo fantasia e traz na mente da natureza humana que é perca de tempo. Perca de tempo é andar no caminho largo. Preste atenção, porque vamos encerrar esse assunto esta semana, né? Hoje e amanhã. Mas vamos ver aqui o que diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 6. Gálatas 6, e o versículo é de número 6 também. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os teus bens com aqueles que o instruí. O verso 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem ou a mulher semear, isso também ceifará. Você ouviu? Não erreis, porque tudo que o homem, a mulher, a pessoa semear, certamente ceifará. Vê agora o verso 7. Quem planta na terra da natureza humana, colhe a morte. Quem planta na terra do Espírito de Deus, colhe a vida. Você viu a diferença da escolha que eu e você podemos fazer? Ou escolhemos os desejos da carne, os desejos da natureza humana,
e desobedecemos a lei, os mandamentos de Deus e a sua disciplina. Porque para nós seguirmos o caminho largo, primeiramente nós temos que abandonar o caminho da verdade. Nós precisamos abandoná-lo, porque não dá para dar com um pé no caminho da verdade e um pé no outro caminho da mentira, não. Ou nós andemos no caminho da mentira, no engano, da perversidade da natureza humana, ou andemos no caminho da verdade, que para o mundo ele é estreito e apertado e difícil de andar. Mas para mim, que tive essa experiência, tanto no caminho largo, como agora estou tendo no caminho estreito, graças a Deus e louvo a Deus por estar no caminho estreito, porque esse caminho me trouxe a verdadeira paz, amor, alegria e felicidades. Então, meu amigo, minha amiga, fica aí a palavra para você. A gente volta encerrando amanhã, na próxima programação, se Deus quiser, em nome de Jesus, sobre este assunto. Mas tem aí desfechos maravilhosos que nós vamos aprender. Espírito Santo, querido, amado, santo, santo, santo e maravilhoso Espírito de Deus, abre o nosso entendimento para que nós não continuemos errando, e muito menos dando atenção às mentiras de Satanás e dos seus demônios. Abre o nosso entendimento que foi cegado, sim, pelo rei deste mundo, pelo príncipe deste mundo, Satanás. Como diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz da glória do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Abre o nosso entendimento, Senhor, nos abençoe muitíssimamente, no nome de Jesus. Senhor, unge as águas, pelo amor do seu nome, com unção de cura e de libertação, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta unção maravilhosa, de cura e libertação para todos nós, em nome de Jesus. Pai, abençoa financeiramente a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus. E os nossos amigos e amigas que estão enviando as suas contribuições. Muitos estão enviando ofertas, votos e alguns até mesmo os dízimos, para nós mantermos esta obra de evangelização em o nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amigo, um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima programação. 18h hoje, a nossa oração das 6. Fica na paz, Deus te abençoe e até lá, se Deus quiser.